Bom dia, estão prontos para mais uma aula de EBD? Espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma análise sobre o livro de Abacuque e ver o que a gente pode tirar de aprendizado para aplicar nas nossas vidas. Vamos lá? Fala galera, antes da gente começar a nossa lição, eu queria deixar um recadinho para vocês que é sobre a campanha, que está sendo realizada lá na igreja, que é a campanha Corações Quentinhos, que visa arrecadar agasalhos e roupas, cobertores também, e doar para quem precisa. E aí eu vou te dar uma dica. Você, todo mundo está passando por esse momento de quarentena, você não está saindo muito. Então, você vai pegar meia horinha, uma hora do seu dia, vai dar aquela arrumada no guarda-roupa. Aquelas roupas que você sabe que você não usa, já tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, aquilo ali você não vai usar mais. E aí, olha só a oportunidade que você está tendo. Você vai arrumar o seu guarda-roupa, você vai ficar com mais espaço, vai ficar um ambiente mais clean, mais limpo. Você vai poder diminuir a bagunça e ainda vai poder ajudar uma pessoa com uma peça de roupa sua que para você não tem utilidade nenhuma, mas para essa pessoa vai ser a roupa que vai aquecer ela, né? Então, gente, espero que vocês possam dedicar meia horinha, uma hora do seu dia para dar uma olhada no guarda-roupa, dar aquela geral, separar algumas doações aí, tá ok? Vamos lá então para a nossa aula. Gente, como eu falei, nossa aula hoje é sobre Abacuque. Nosso texto base vai ser 3, de 1 a 19. Mas antes da gente começar, a gente precisa dar uma analisada no contexto histórico. Aí está a nossa linha do tempo. E em 627 a.C. foi quando Jeremias se tornou profeta. Mas todo mundo sabe que Jeremias ele já era escolhido desde a barriga, do ventre da mãe dele. Só que em 627 ele se tornou profeta. Beleza. Em 612, Abacuque se tornou profeta. Ok? E aí mais para frente, rei Josias morreu em batalha. E aqui foi aonde começou um pouco da dor de cabeça de Abacuque. E foi o período que Abacuque esteve, O rei Josias, para quem lembra, para quem não lembra, era um menininho de 8 anos que assumiu o trono. E ele foi um rei assim, que deixou um legado muito bonito, E que em 2 Crônicas 34:2, olha só que fato, eu achei isso muito interessante. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Ou seja, Josias foi um cara muito reto, perante Deus. Isso aí foi uma coisa que muito admirável. Só que depois que ele morreu, esse cara aqui, Joacás, ele assumiu, ficou 3 meses, e aí veio um faraó do Egito, levou ele cativo para o Egito, e quem assumiu depois dele foi Eliaquim. E Eliaquim é o nome dele, Só que aí o faraó falou, não, a partir de hoje você não é mais Eliaquim, você é Joaquim. E aí, quando esse cara aqui começou, ele foi o responsável pelo declínio espiritual e moral de Judá. Depois disso, teve o primeiro exílio para a Babilônia, que foi quando Daniel foi levado cativo para lá. 597 a.C., Ezequiel é levado no segundo exílio e Zedequias se torna rei. E Zedequias, cara, era a mesma coisa que esse Joaquim aqui. Inclusive, em 2 Reis 24:19, fala, ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizeram Joaquim. Ou seja, era a mesma coisa, os dois ímpios levaram o império aí, o reino de Judá ao declínio. Em 578 a.C., foi o fim do ministério de Abacuque, ou seja, Abacuque, o tempo da atuação dele, foi antes da queda de Judá e da destruição de Jerusalém, que foi 586 a.C. E uma coisa importante do livro de Abacuque é que os profetas eles são conhecidos por serem a voz de Deus,
para o povo, né? Isso aí eu aprendi com o Marcos, um abraço. E o livro do profeta Abacuque, ele não traz explicitamente uma mensagem para o povo, e sim Abacuque tirando as suas dúvidas, né, com Deus. E a primeira dúvida é a dúvida da oração não respondida. Mas como assim? Abacuque começa o livro falando bem assim: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Ou seja, o que a Abacuque está falando? Poxa Deus, o Senhor está vendo aqui tanta violência e você não faz nada com o seu povo, tanta injustiça, toda calamidade, e nada é feito, o Senhor vai ficar em silêncio? É isso mesmo? E trazendo um pouco para os tempos atuais, a gente vê que não tem muita diferença, né? Tipo assim, a gente continua com muitos problemas políticos, muitas calamidades, muitos problemas, todo mundo tem problema. Só que, o que você tem feito com esses problemas? Você tem orado? Tem um versículo na Bíblia que ele nos encoraja, né, a orar por essas calamidades que atingem a gente, no âmbito político, em vários âmbitos, né, que está lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Ou seja, Abacuque estava incomodado com as calamidades, com os problemas, com as dúvidas que ele tinha, ele estava incomodado com aquilo. E ele perguntou para Deus: poxa Deus, você está vendo isso? E a gente? Será que a gente tem feito isso? Porque problema todo mundo tem, né? Será que você tem orado por isso? E aí está aí, né, um texto em 1 Timóteo nos encorajando a fazer isso. E como a gente falou, né, Abacuque tinha muitas dúvidas. E ele não teve medo de expor isso para Deus. E aí tem um versículo, um salmo, né? No Salmo 142, 1 e 2, que fala bem assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Ou seja, Abacuque não teve medo de expor suas dúvidas a Deus. E nesse salmo está falando a mesma coisa, que a gente tem que levar isso a ele. Tem uma frase que fala que o sofrimento ele tem que nos levar a Deus e não ao desespero. E Abacuque achava que Deus estava em silêncio, que ele via aquela violência e não fazia nada. Só que Deus estava ouvindo as orações de Abacuque. Assim como ele ouve as nossas, naquele momento a gente acha, Deus não ouve mais, mas ele continuou ouvindo. E Deus respondeu a Abacuque, não da forma que ele esperava, né, mas respondeu. Olha só o que ele falou em Abacuque 1, né, de 5 a 11. Olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como um ave de rapina que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas se conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Ou seja, o que Deus falou? Calma, que eu estou preparando um povo aí para castigar vocês. E ele é bem violento. E a segunda dúvida de Abacuque foi sobre o método, né, de Deus, que foi
Primeiro, vamos lá, recapitulando. Abacuque estava vendo a violência e falou, Deus, você não está vendo essa violência que está acontecendo com a gente? E aí Deus, Abacuque achava que Deus não via, que Deus não respondia. E aí Deus foi e falou, Abacuque, fica tranquilo, eu estou ouvindo. E já estou providenciando já o castigo de vocês, cara. Vai dar tudo certo. Eu vou tratar a violência, eu vou mandar um povo violento para vocês. E Abacuque, como é que será que ele ficou, né? Respondeu, mas não respondeu da maneira que ele esperava. E aí, olha só, o que Abacuque falou depois disso, né? Está lá em Abacuque 1, de 12 a 13. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, o Senhor é eterno. Será que o seu plano em tudo isso é nos destruir? É claro que não. Ó Deus, nossa rocha, o Senhor resolveu dar poder aos caldeus para nos castigar e corrigir por causa de nossos horríveis pecados. Nós somos perversos, mas eles são piores que nós. Será que o Senhor, que não tolera o pecado de maneira alguma, vai ficar assistindo calmamente enquanto eles nos devoram? O Senhor poderia ficar quieto enquanto os perversos destroem os que são melhores do que eles? Ou seja, por que os caldeus? Os caldeus são piores do que nós. Para vocês ficarem sabendo, a região da Caldeia ficava próximo ao rio Eufrates, né? E os magos caldeus, eles eram conhecidos por serem idólatras, né? Eles adoravam a Marduk, que é citado diversas vezes em Jeremias e em Isaías, mas ele é sempre citado como vergonha, né? Marduk se envergonha e tal. E eles eram peritos em adivinhações, astrologia e fenômenos da natureza. Mas, João, beleza, você falou aí dos caldeus e tal, mas aonde que está isso na Bíblia, cara? Se você depois der uma olhadinha lá em Números 22, você vai ver a história de um cara chamado Balaque. Balaque era rei de Moab. E aí teve um dia que ele viu os israelitas vindo e eles acabaram com os amorreus. E aí Balaque falou, rapaz, vai dar ruim pra gente. O que vocês vão fazer? Ele chegou lá para um ajudantezinho dele e falou assim, você vai lá no rio Eufrates e vai procurar um cara chamado Balaão, vai falar para ele vir aqui e amaldiçoar esse povo israelita. E aí está uma demonstração, né, dessa idolatria, essa magia caldeia aí. E a segundo ponto, então, né, foi a dúvida sobre o método de Deus, né? Poxa, Abacuque pediu ajuda e Deus falou que ia ajudar desse jeito? Como assim? Só que, olha só o que ele fala. Ó Senhor, meu Deus, meu santo, o Senhor é eterno. Então, ou seja, ele já começou falando assim, o Senhor é santo, o Senhor é eterno, o Senhor é supremo. Será que o seu plano em tudo isso é nos destruir? Ou seja, mesmo sem entender os caminhos, olha só, ele aceitou a vontade de Deus e confiou, né? É claro que não, ou seja, é claro que nós não morreremos. Mesmo sem, será que seu plano é destruir a gente? É claro que não. Então ele, mesmo sem entender os caminhos, ele aceitou a vontade de Deus e confiou. E, para você, né, para todos nós que temos dificuldade de entender os caminhos de Deus, aí ele se deixou um versículozinho aqui que eu acho show, que ele vai muito de encontro a isso, né, que está em Isaías 55, 8 e 9. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Ou seja, muitas vezes a gente não vai entender, né, os métodos, mas basta a gente aceitar e confiar igual a Abacuque. E o que Abacuque fez depois disso? Abacuque, no capítulo 2, versículo 1, ele fala: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei. E aí, em outras versões, ele fala: vou para a minha torre de vigia. E para a gente, será que a gente tem, né, colocado nessa torre de vigia? Será que a gente tem aguardado, esperado a resposta de Deus? Então, é um ponto, né, para a gente pensar, né? E olha só a resposta de Deus para Abacuque. Está lá em Abacuque 2,4, tá? Essa versão aí é da Bíblia Viva. Anote isso. Os homens perversos confiam em si mesmos, como fazem esses caldeus, e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim e viverá. Ou, em outras versões, e viverá pela fé.
Ou seja, o que Deus falou para Abacuque? Abacuque, relaxa, cara. O dos caldeus está guardado. Os homens perversos por si mesmos contra os caldeus e eles vão fracassar, fica tranquilo. O justo, aquele que confia em mim, ele vai viver pela fé. Caramba, não, mas eu já ouvi esse lance de pela fé viverá, eu já ouvi isso, cara. Sim, já ouviu ir lá em Romanos, né? Paulo falando aos Romanos. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E, gente, esse aí foi um pilar básico, né? Um pilar extremamente importante, básico não, extremamente importante para a Reforma Protestante, né? Que foi o tão conhecido Sola Fide. Que ele ia justamente ao contrário do que a Igreja Católica falava, né? Que a Igreja Católica falava, você vai ser salvo de acordo com o dízimo, né? Que você der, de acordo com as diligências que você comprar, com as penitências que você sofrer. E esse Solafig veio justamente contra isso, né? Pela justificação pela fé. Ou seja, é como se as boas obras elas fossem evidência da fé. Okay? Mas eu não vou entrar nessa conversa não, porque vai fugir um pouco da nossa lição de hoje, né? E aí, no capítulo 3 de Abacuque, a gente consegue ver a dúvida dele transformada em louvor. Ou seja, o Abacuque, ele começou o versículo 3, ele começou se humilhando, pedindo misericórdia a Deus. E aí depois, ele começou a adorar a Deus. Lá em Abacuque 3, 3 e 4, se você quiser acompanhar aí. Eu vejo Deus se movimentando através do deserto, partindo do Monte Sinai. Seu brilhante esplendor enche a terra e o céu. Sua glória enche o céu. A terra fica cheia de louvor a ele. Que Deus maravilhoso é o Senhor. De suas mãos partem raios de luz brilhante. Ele se alegra em seu tremendo poder. E mais pra frente ele reconhece que Deus é soberano sobre as nações. É isso que diz, né? Ele para e se detém por um momento, observando a terra. Então sacode as nações, destruindo as montanhas belíssimas e nivelando os montes. Seu poder nunca muda. Veja os povos de Midian e Cruzam mortalmente amedrontados. E mais pra frente ele reconhece também o poder de Deus e a soberania sobre a natureza. O sol e a lua, tão brilhantes, começaram a se apagar, escurecidos pelo brilho de suas flechas e pelo fulgor de sua lança brilhante. Seus cavaleiros marcharam pelo mar adentro. As águas se amontoaram. E mais pra frente, lá em 3,16, ele confessa para Deus. Olha só o que ele confessa, hein? Eu tremo ouvindo essas coisas. Meus lábios tremem de medo. Minhas pernas bambeiam e eu estremeço de pavor. Esperarei em silêncio o dia em que essa tragédia vai acontecer ao povo que está para nos invadir. E, finalizando, lá no 3, 17 e 18, ele fala: bom, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E aí, em meio a uma situação tão adversa, né, como a de Abacuque, você confia no Senhor em meio às suas situações adversas, né? Será que você confia no Senhor como Abacuque confia? Então, gente, essa análise, né, que a gente fez hoje sobre expor as nossas dúvidas, né, as nossas calamidades, todas as dúvidas que a gente tem. Poxa, esse período aí de corona, poxa, tem muita gente passando mal, muita gente morrendo. Leva a Deus em oração. Lembra também de Timóteo, né, que encorajou a gente a orar. Lembra que o sofrimento, as dúvidas, elas têm que nos aproximar de Deus. Que a gente possa pegar esse exemplo de Abacuque, que levou as dúvidas para Deus. Deus responde. Você viu que Abacuque achava que ele estava em silêncio, mas teve uma hora que ele respondeu. A maneira com que Deus ia tratar não era a maneira com que Abacuque esperava, né? E muitas vezes isso pode acontecer com a gente.
mas que a gente possa ser igual a Abacuque, né? Aceitar isso e ter fé que Deus tem o melhor pra gente, os justos viverão pela fé, e que a gente possa aplicar realmente essa análise, né, essa lição que a gente fez hoje nas nossas vidas, ok? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da lição. E vamos lá. Um abraço, hein?